a maneira que nós estávamos nos sentindo e a maneira que o Atlético Goianiense estava se sentindo. Nós entramos sobrecarregados demais de responsabilidade e eles, muito pelo contrário, jogando de uma forma completamente descontraída. Eu vi esse time jogar boas partidas, eu vi eles jogarem bem contra o Corinthians, por exemplo, mas descontraídos, soltos, como eles estavam, ainda não tinha visto. E isso ficou muito caracterizado no que aconteceu no primeiro tempo. Por exemplo, quando eles roubavam a bola no nosso ataque, 4 jogadores se espetavam em cima da nossa defesa, em cima dos nossos 4 homens. E sempre um saía pelo meio com a bola dominada, com a facilidade de jogar. Estava difícil de corrigir isso. Eu estava pedindo para o Adilson ficar, mas o Adilson, infelizmente, hoje ele não estava bem. Ele veio, vocês viram que ele não treinou a semana. Ele estava sentindo a panturrilha e depois ainda levou aquela pancada na cabeça, né? E eu acho que esse foi um fator também que acabou dando tranquilidade ao nosso time. Novamente, o Iago entrou, como entrou contra o Cruzeiro, e deu mais estabilidade. A gente conseguiu ficar mais com a bola e trabalhar um pouco mais a bola. Mas a participação do Luan foi fundamental, né? O jogador, como eu falei aquele dia, é elétrico, pô. A participação dele é incrível. A gente não acredita no que ele é capaz, né? Pelo aspecto humilde dele, pela forma de se comportar. Mas é um jogador intenso demais, com uma participação e com uma eficiência técnica de poucos jogadores. Ele passa bem, ele dribla bem, ele tem uma visão do jogo, principalmente quando ele está do lado direito e consegue contornar a situação, às vezes cercado por 3 jogadores, ele não perde a bola. Isso é muito interessante, muito importante. Oswaldo, então por que ele não joga desde o início? Porque ele tá voltando de contusão e gradativamente a gente está promovendo a volta dele. Lá em Santos, eu queria já entrar com ele no intervalo, mas achei que era muito arriscado, pelo que ele tem de história com essa contusão. E hoje eu já precipitei, já fiz ele entrar para jogar 45. Tomara que ele não se machuque mais e que possa iniciar as partidas. Oswaldo, 2 aspectos, por favor. Um gol de pênalti, numa cobrança de lateral, que é característica do Marcos Rocha, mas é um lateral, não é bola no chão. E um gol que foi uma tentativa de cruzamento e que a bola desviou. O Atlético consegue a virada, mas se você tem uma certa preocupação no modo como foi a construção dos gols hoje, e depois do gol, o goleiro do Atlético Goianiense acabou não fazendo mais nenhuma defesa. Esse ponto, isso eu queria saber também se os 45 é um alívio, por mais que se fale em Libertadores, e esse 45 é uma nota de corte aí. A gente vai, inclusive, pedir para tirar esses gols, porque eles não valeram. Um de lateral, um de pênalti, outro de cruzamento. Tem o mesmo valor de qualquer gol, né? A bola do segundo gol deles carambolou nas pernas do Casares e entrou, né? Então, cada gol tem a sua característica. A jogada do arremesso lateral, a gente tem... eu sofria muito com isso quando vinha jogar aqui com o Botafogo, principalmente. Mas é uma coisa que a gente continua estimulando e é para fazer. E pênalti nós ganhamos do São Paulo com um gol de pênalti. Copas do Mundo são decididas com gols de pênaltis, né? Vale o mesmo gol. E é claro que nós precisamos melhorar muito. Por isso é que nós estamos trabalhando. Eu acho que o nosso segundo tempo foi muito diferente. Até nós fazermos o terceiro gol, eles é que não tinham dado nenhum chute no nosso gol. Quer dizer, a necessidade de cada um fez o placar contar essa história. Oswaldo, o jogo contra o Cruzeiro, o Atlético bem melhor no segundo tempo. Contra o Santos também. E hoje a história se repete em 3 jogos. Contra o Santos, apesar de não termos vencido,
mas as duas bolas que bateram na trave justificariam pelo menos um empate, eu acredito. Isso aí dá para ter uma explicação? Muito se fala que o treinador também pode mexer no intervalo, como que você vê isso aí? Eu tenho procurado mexer, não vou me vangloriar, puxar brasa para minha sardinha, mas eu estou aqui para isso, né? Graças a Deus que deu certo. Ô, Oswaldo, duas situações. O Atlético, assim como no jogo do Santos, tomou o gol onde o último homem ali, meio que desatento na hora de fazer a marcação na cabeça. E o que fazer com essa criação? O gol de hoje... O gol de cabeça, o primeiro gol. Ah, sim. Um meio de desatenção ali. É porque eu fiquei um pouco encoberto, tinha muito jogador na minha frente, na hora que o rapaz fez o cruzamento, mas é uma situação semelhante. Semelhante ao jogo do Santos. É. E a segunda coisa é o que fazer com essa falta de criatividade no meio-campo. Os seus armadores, os jogadores que deveriam ser os mais criativos, não têm conseguido render. Casares, Valdívia, até o Otero não vem tão bem. Como resolver esse problema? Nós estamos tentando, né? Estamos tentando. Eu estou fazendo, de certa forma, um rodízio entre eles, para que o aproveitamento melhore. Eu acho que isso vai ser circunstância do trabalho, porque todos eles são jogadores de qualidade, que podem fazer isso, mas que até o momento realmente em algumas partidas, por exemplo, contra o São Paulo funcionou bem, contra o Atlético Paranaense também, e em alguns momentos do Santos, como você reparou, que a gente conseguiu ficar com a bola dentro do campo deles e fazer as jogadas surgirem, né? Vamos continuar insistindo aí para ver a hora que a fonte vai nos dar água cristalina. Agora, Oswaldo, é impressionante, e você falou bastante a respeito do Luan, como o Rocha subiu de produção com a presença do Luan. Impressionante. Pois é, né? É um casal, né? Eles... É um par, pô. Qual o problema? Eu com meu assistente, nós somos um casal, pô. Né? Nós nos amamos. Eu conheço ele desde 1968, pô. Pô. Mas isso é muito importante, né? Desde a dobradinha que você cansou de ver Pelé e Coutinho, né? Os caras se conhecem, né? Estão acostumados a jogar juntos. E tanto que na hora ficou um pouco a dúvida, eu digo, não, fica o Valdívia do lado de lá e deixa o Luan aqui com o Marcos. Por isso que eu estou dizendo, e eles crescem muito, a eficiência técnica é um negócio muito sério, como eles trocam passes e não perdem o passe, né? O Marcos cresceu na partida com a presença do Luan. Isso é muito sério, é muito importante e muito bem observado. Oswaldo, não sei se você teve acesso à imagem, na hora do gol do Luan, ele estava esperando o lateral e ficou gesticulando, pulando na frente do goleiro do Atlético Goianiense para tentar desconcentrá-lo e o gol saiu. Você acha que esse comportamento, que não é normal numa partida, mas é normal se tratando do Luan, fez diferença para o gol? Fez toda a diferença. Até porque não era para o Luan estar ali. Porque quando eu treinei, o homem do lado, que seria o Casares, tinha que puxar para o lado de cá para tirar aquele homem da frente do Fred. Na hora do que fosse fazer o arremesso, ele vem porque o cara tem que acompanhá-lo e libera para o Fred. E eu estava mandando o Luan ir para lá, e o Marcos mandou ele para lá. Então ele fez a troca com o Robinho na hora, entendeu? Até falei para ele no vestiário que eu vou multá-lo, porque ele fez tudo errado, ele não fez o que eu mandei. Foi fundamental a participação dele ali, sim. Oswaldo, você agora no próximo jogo tem o Bahia, que está em crescimento no campeonato, vem fazendo nos últimos jogos muito bem. Muito bom. E você perdeu alguns jogadores por questão de suspensão. Como trabalhar isso, né? Trabalhar essas ausências diante de uma equipe que não se imaginava, mas agora é um concorrente do Atlético direto a uma vaga na Libertadores. Olha só, eu acho que eu gosto de repetir a equipe, né? Mas nós estamos numa sequência que vai terminar lá no Curitiba, sem intervalo do meio da semana, que foi antes do Santos. Ah, não, mas o Botafogo já foi. É Santos, hoje, Bahia, Vasco e Curitiba.
alguns jogadores eu já tinha mesmo a intenção de trocar. É interessante, eu não gosto de tirar, de quebrar a equipe quando está em desenvolvimento. Mas com essa sequência, e já no mês de novembro acabando, né, pode ser até interessante para nós entrar com um sangue novo, né? Eu tenho gostado muito da participação do Blanco e do Iago nos treinamentos, sabe? Eu vou ter o Otero de volta. Quer dizer, se eu tiver sangue novo, para a maneira que o Bahia tem jogado, competitivo, correndo muito, pode ser até interessante que a gente faça essas modificações. Oswaldo, estamos falando de um Atlético que apontado por muitos no começo da competição como os favoritos para ganhar o Brasileiro. Ainda bem que eu não estava aqui. Sim. E o time, hoje, nas suas mãos, briga por uma das últimas vagas da Libertadores, uma briga insana e não está difícil. Tá muito difícil. Não, claro, tem muita gente pleiteando, né? Sim. Perguntar se você está satisfeito com o time atual ou se está mais preocupado com o time atual. Meu irmão, não estou satisfeito, não. Claro que não. Eu quero um time homogêneo, jogando com equilíbrio 90 minutos, né? Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar, de colocar as coisas da maneira que a gente quer, funciona assim. Infelizmente, e isso é uma coisa que não é crítica a ninguém, é uma crítica ao sistema, à forma, né, que o futebol brasileiro encara. Esses dias eu vi uma reportagem, só 6 treinadores que iniciaram o campeonato permanecem à frente de suas equipes. Isso quer dizer que outras 14 trocaram, e algumas trocaram 3, 4 vezes. Eu acho que isso é muito forte, isso é muito pesado. Há de se pensar muito melhor nisso. Para mim, eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou conhecendo esse time, né? O Blanco não conhecia. Estou vendo treinar e as pessoas me dando informação. Essa modificação que o Marcos Rocha fez, por ele ter o hábito de jogar com o Luan, né? Já era uma coisa para a gente estar entendendo melhor. Isso leva tempo, precisa, né? Então, é claro que eu não estou satisfeito. Eu acho que o andamento tem que ser outro. E provavelmente vai ser. Em algumas partidas, a gente conseguiu, né? Eu acho que, assim, São Paulo, Atlético Paranaense, segundo tempo do Cruzeiro, o segundo tempo, parcialmente, do Santos, foi um jogo bom também que nós fizemos. O final do jogo lá contra o Sport Recife também, que nós quase vencemos a partida no final. Quer dizer, mas isso tem que ser uma coisa mais homogênea, mais equilibrada, que permaneça mais tempo. Não estou satisfeito por enquanto, não. Tem que trabalhar muito ainda. Oswaldo, foi até perguntado sobre os 45 pontos, que não é matemático, mas para muitos com 45 o time está livre aí de rebaixamento. Sei lá, hein? Então uma briga danada, pô. E sobre a próxima rodada, o Atlético vai com o Bahia, mesma pontuação, e tem um Vasco e São Paulo. Já pensando aí em... Que legal, né? Todo mundo, né? Vai ser vai ser boa. Porque, por exemplo, a gente viu o São Paulo que veio jogar contra nós aqui na zona de rebaixamento. E hoje nós começamos o jogo com o São Paulo na nossa frente. O Vasco, uma situação semelhante, hoje está lá em cima, né? Ganhou do Santos ontem. Aliás, eu queria que o Santos tivesse jogado assim, como jogou ontem, sábado lá contra nós. Jogo muito diferente, né? Oswaldo, onde que você já falou sobre o Luan, queria que você falasse um pouquinho do Fred também, que é um jogador que você tem destacado muito a luta dele. E ele hoje é o 4º artilheiro do campeonato, ele está crescendo. Foi premiado hoje com gol, né? Para quem estava um tempão sem fazer, mas é aquilo, eu acho que eu já falei com vocês. E o Fred eu conheço de sobra, né? Foi meu adversário inúmeras vezes lá, Fluminense Botafogo, né? Um cara, dentro da área tem que ter muito cuidado. Um jogador que tomara que ele continue crescendo, porque é um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Oswaldo, domingo, pelo que a gente sabe, o sucesso de bilheteria lá em Salvador é incrível. Para mais de 40 mil torcedores, a gente tem as informações. E o Carpegiani, que deu uma estrutura de retorno a essa equipe, né? O Carpegiani sempre fez grandes trabalhos. Eu
Conheço o Carpegiani há muitos anos. Tive o prazer de jogar pelada com ele no Rio de Janeiro, quando ele jogava no Flamengo. Ele sempre foi um grande treinador. Se a gente olhar a história dele no Paraguai, o ano passado no Curitiba, né? Curitiba foi outro time com o Carpegiani, e ele já mostrou isso em várias equipes que ele trabalha. Muita experiência, muita vivência, né? E a gente vê o Bahia hoje sobrando aí no campeonato, jogando muito bem. Oswaldo, o Atlético em alguns momentos tenta troca de passes no campo de ataque e acaba parando na defesa adversária. As finalizações de fora da área não seria uma alternativa para o Atlético? Rapaz, isso é uma coisa que, da forma que as defesas se postam, né? É difícil de finalizar de fora da área. Aliás, ontem a gente viu um dos gols do Vasco, em que a defesa do Santos deu a chance e não tinha dado pra gente no sábado, né? Por isso que, se você reparar, não é só o jogo Atlético e Atlético Goianense. A maioria dos jogos a gente vê muito poucas finalizações de fora da área por causa da forma que as equipes estão jogando. Fica muito difícil de você... Porque eles chamam de funil agora, que parece o garrafão do basquete. De bico de área, aqui essa região normalmente é muito congestionada, né? É um funil, difícil de penetrar ali para fazer uma finalização. Por isso é que está rareando muito essas finalizações fora da área. Em todos os jogos, não é só no nosso, não. A gente estimula, treina, mas a oportunidade não tem aparecido. A maioria dos gols tem acontecido de falta, de pênalti, daquelas caramboladas dentro da área, né? Só dá uma olhada aí. Quando acaba uma rodada, que eles vão mostrar todos os jogos, todos os gols, a gente vê muita coincidência, né? Outro dia, no nosso jogo, acho que foi o jogo do Santos, todos os gols foram de cabeça, né? Dentro da área. Por causa disso, né? Oswaldo, contra o Bahia você perdeu 3 jogadores, o Léo Silva, o Adilson e o Fred, todos com o 3º cartão amarelo. Já tem os substitutos definidos, claro, ou vai estudar e pensar um pouquinho mais? Não, já está tudo na cachola. Não vai ter problema nesse aspecto, não. Eu tenho o Otero de volta, né? O Adilson deve jogar o Iago, iniciar pelo menos. O Blanco vem na situação do Luan. Muito tempo parado, em recuperação. Então, ganhando um pouquinho mais de tempo, eu posso até pensar nele em 90 minutos também, né? E o Felipe no lugar do Léo, que é quem vem jogando, jogou já várias partidas, né? No lugar do Fred vai ser o He-Man. Oswaldo, ontem a rodada não foi interessante para o Atlético no que tange a Libertadores, né? Equipes concorrentes venceram e ficou complicado, ficou ainda mais complicado, aumentou a concorrência. Sim. E você tem o Bahia no final de semana e tem o Vasco depois, que são 2 concorrentes fortes. Como primeiro preparar o time para 2 jogos tão difíceis, com 2 equipes que estão em alta? Pois é, e o pior é que a gente, nesses intervalos, a preocupação maior tem que ser a recuperação, né? Nós jogamos hoje, o Bahia jogou ontem. Leva a vantagem de um dia, né? Nós vamos ter a sexta e o sábado. Mais para recuperar. Quem vai treinar vai ser o Casares, o Iago, o Felipe, esses caras, nós vamos preparar treinamentos para eles, né? Porque os outros têm que descansar. Nós estamos hoje, é 10 de novembro hoje, perna para cima, água gelada e vamos pro pau. Valeu, rapaziada. Tenha uma boa noite. E tem uma coisa, hein? Caiu no horto, tá morto. Valeu, valeu. Obrigado. Vamos lá?